Eu queria meditar algumas coisas com você hoje, nesse capítulo 11 de Hebreus. Vamos ler o 1 até o 3 e o 6. Não dá para falar sobre o capítulo todo, mas já vimos tantas mensagens sobre isso. E eu tenho visto coisas extraordinárias de Deus. E eu estava conversando com Deus e eu comecei a me sentir afastado de Deus. E assim, como introdução, eu vou te dizer, irmão, você está crítico, você está murmurador, você está afastado de Deus. Você está criticando o que os outros fazem, você sempre tem uma opinião acima da mensagem, acima do culto, acima da igreja, acima dos irmãos, você já está bem longe de Deus. Estou te dando um alerta. Você é líder, você não pode se afastar de Deus. Você tem que se aproximar de Deus. Amém? Então você vai ver comigo aqui esses versículos. Diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que é visível não foi feito daquilo que se vê. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amados, quem reconhece Deus como galardoador, quem reconhece Deus como Senhor, ele se aproxima de Deus. Aquele que crê que Deus existe se aproxima de Deus. É o que esse versículo está dizendo. Se você mudar a ordem da sintaxe, você vai dizer: aquele que crê que Deus é Deus se aproxima de Deus, porque crê que Ele existe. Então, o primeiro sinal que nós precisamos ter na nossa vida é crer nele, e se aproximar dele, buscá-lo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Mas ele diz que aquele que buscar a Ele de coração, Ele se deixará achar. Eu lembro que eu brincava com meu filho quando ele era pequeno, de esconde-esconde. Não só com meu filho, tinha minha casa sempre rodeada de sobrinhos, né? Eles eram tudo uma escadinha assim, né? Começava com o André, o mais velho, o segundo o Isaac, aí o Felipe e o André. Essa que é a ordem, né? O Felipe nasceu primeiro, alguns 5 minutos antes do André. Aí o Tiago, daí o Anderson, né? Aí, por último, a Deza e o Alexandre. Mas naquela época a gente ia brincar e eu lembro assim que estava tão difícil. Daí o pai, né? Tiago vai ter que achar de novo, vai ter que ser o que procura, né? Não conseguiu achar ninguém. Aí eu me deixava achar. Por que que Deus se deixa achar? Porque Ele é um pai carinhoso que quer que você o encontre. Porque Ele quer te favorecer, porque Ele quer revelar graça, porque Ele quer mostrar amor, porque Ele quer brincar com você, Ele quer ter comunhão com você. Deus brinca com a gente, amados. Muitas vezes a gente, né, o pastor Levi que diz, né, naquela pregação dele, diz, muita gente imagina Deus um velhinho com uns braceletes assim, é velhinho, mas é um velhinho meio estranho. Né, com um monte de raio na mão, esperando alguém pecar e pá, jogando raio na cabeça das pessoas. Esse não é Deus. O nosso Deus é aquele Pai amoroso que quer ser encontrado. Então, o desafio para nós como líderes, primeiro, é viver pela fé. Observe. É crer no que não se vê, viver pela fé. É ser plenamente convicto do plano de Deus e de suas promessas. Está escrito. Jesus é o nosso maior modelo. Aí ele foi passar por uma luta, uma tribulação, ele se fez homem. Ele era Deus, ele tinha a semente divina nele, mas ele optou por não agir com a semente divina. Ele não quis usar divindade, ele quis ser homem.
A Bíblia diz lá que ele deixou a sua glória, se tabernaculizou, se transformou num homem, e como homem ele foi servo, ele não quis ser Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, ele não quis usar nenhum atributo divino enquanto estivesse na terra, tanto que ele nos deixou um modelo. Para viver nessa terra precisamos do Espírito Santo, e ele foi batizado no Espírito Santo. Então esse Jesus, homem, era convicto das coisas de Deus. O diabo veio e começou a falar: você está com fome? Você ora e as coisas vão acontecer. Eu sei quem você é. Você vai curar pessoas, você vai fazer milagres. Transforma essas pedras em pão. Ele disse: não. Não. Primeiro, porque eu não vim fazer a tua vontade. Vim fazer a vontade do Pai. E não é só de pão que um homem vive, mas da palavra que sai da boca de Deus. Jesus tinha uma convicção tão grande com relação ao que era a vontade de Deus, qual era o plano de Deus, que o diabo pôde fazer as maiores propostas. O diabo tomou ele como homem e levou ele a um pináculo, botou ele lá em cima, foi transladado pelo diabo. Foi levado a um alto monte pelo diabo. E mesmo transladado pelo diabo, ele disse: nossa, que glória que você tem. Você conseguiu. Eu sou homem, você me botou aqui em cima dessa montanha. Você me botou aqui em cima do pináculo do templo. Nossa, você tem algum poder mesmo. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu estou convicto do plano de Deus e dos propósitos de Deus para a minha vida. Então você nunca vai conseguir viver pela fé, meu amado, enquanto você não buscar conhecer qual é o propósito de Deus para você. Aquele crente meia boca: um dia eu faço isso, um dia eu vou num culto, outro dia nem estou com vontade de ir no culto, hoje, aí, Deus fala comigo. Eu duvido, ele até fala, que ele é misericordioso, mas aquela comunhão e aquela convicção não estão em você. Para nós termos essa convicção, nós temos que começar a devorar a palavra, olhar para a palavra, e a palavra tem que desmontar os nossos argumentos. É nós que temos que nos render à palavra, não é a palavra. Eu gosto daquela passagem do obreiro que maneja bem a palavra. Não aquele obreiro que manipula a palavra, mas aquele que maneja. A palavra tem que ser exercitada em nós, para que ela seja uma extensão da nossa vida, ela seja parte da nossa vida, e não um instrumento para nós usarmos pessoas. Então nós precisamos ter uma convicção plena do plano de Deus e de suas promessas. É entender que no reino de Deus podemos criar, pela palavra, o que Deus designou com o seu propósito. Olha só, no versículo, vamos voltar ali, né? Não sei se volta aqui, volta, olha lá. Versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o que é visível não foi feito daquilo que se vê. Aqui, esse versículo, ele desmonta muitas teologias, viu? Quando Deus criou, ele criou. Pronto. Deus não precisa transformar coisas. Deus cria. Eu gosto da versão no grego, da Septuaginta, daquele versículo de João 14, 12, 13, 14, quando diz assim: vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Aí ele diz assim: se vocês me pedirem alguma coisa, vocês pedirem ao Pai alguma coisa no meu nome, Ele fará. E depois ele diz de novo: mas se vocês pedirem alguma coisa para mim, no meu nome, eu farei para vocês. No grego está dizendo assim: se vocês me pedirem alguma coisa, mesmo que ela não exista, eu vou criá-la para vocês. Esse poder está investido na igreja, o Espírito Santo está sobre mim, está sobre você. E Deus disse: é vocês que vão criar. Amados, eu não sei, mas Deus está
levantando a igreja com um propósito que a igreja não sabe, ela esqueceu que ela tinha esse propósito. Nós vivemos um período, parece que nós vamos vivendo em ciclos, nós vivemos um período de fé, nós tivemos um avivamento da fé, nós tivemos um avivamento interessante, porque as pessoas pensam que avivamento é quando elas vêm num culto aqui para frente, aquele culto foi empolgante, e é festa, e 2 caem, 3 levantam, 1 até fica curado, 5 falam em línguas, um irmão teve visão. Isso não é avivamento, irmãos, isso é um banquete espiritual. Avivamento é quando essas pessoas que receberam tudo isso aqui, lá fora, começam a levar vida para os mortos que estão lá fora. Isso é avivamento. Quando a igreja começa a influenciar o mundo morto e trazer vida. Sabe, eu gosto daquela canção. Eu dizia para a Danila, por que você não canta? Porque a Nívia Soares, que me perdoe, mas a Danila canta melhor do que ela aquela canção. Rio de Deus, entra pelas ruas, Rio de Deus, entra pelas casas, trazendo justiça, paz e alegria. Olha, amados, quando a igreja começa a entrar nas casas e leva a justiça, entra e leva a paz, leva a cura, leva a restauração, isso é avivamento. Os ossos secos começam a ressuscitar. Isso é levar vida, isso é avivamento. Mas uma igreja sem fé não vai produzir nada. Muitos de nós nem crê que Jesus pode curar hoje. Isso era para a época dos apóstolos, isso acabou no ano de 120 depois de Cristo. Não, amados, não acabou naquele ano. E eu sou uma prova viva. Meus olhos foram curados pelo poder de Deus. Meu filho foi curado, minha esposa foi curada, tem testemunho aqui, o Vitor foi curado. Nossa, tem tanta gente curada aqui, nem está dando testemunho. Pela fé, né? Olha só, a prova das coisas que vêm, porque por ela, a fé, os antigos alcançaram um bom testemunho. Você tem que alcançar um bom testemunho. Sabe por que você não está dando testemunho? Porque você está com dúvida. Se você tivesse fé, você estava contando para todo mundo. Hoje é o dia do termômetro da fé, que nós estamos vendo quantos graus de fé nós temos. Nós estamos com 24 graus. O certo está com 42 graus, assim, de febre de fé. No fogo da fé. Né? Então, nós temos o poder de criar as coisas. Vamos lá para o 4 agora, né? Quando estamos empenhados em fazer a vontade de Deus, seremos provados. Quero alertar você. Você diz assim, nossa, nós fomos chamados para arrebentar, para criar vida, para curar enfermos. Aí o diabo se levanta, amado. Estava falando com os jovens aí no departamento lá. Entraram na página de vocês, roubaram a página, tiraram, fizeram um monte de coisa lá. Aí o Tiago estava triste, eu vi que vocês todos estavam lá comentando, bem triste. Eu disse, mas o diabo é uma prova de que vocês estão no caminho certo, senão o diabo não se incomodava. Pode fazer o que quiser aí. Os líderes vão começar a fazer a diferença que precisa se fazer. O diabo vai se levantar para nos afrontar. Ele vai tentar lembrar de um passado teu. Ele vai tentar te lembrar, não do passado, do presente. Você ficou nervosinho, hein? Você falou lá, mas ó, você não é bem assim. Você mentiu, ele vai vir para você. E você tem que fazer o que Jesus fez. Calado aí. Meu propósito não é contigo. Nesse caso, a fé vai ter que funcionar em nossas vidas como escudo. O diabo vem e olha, você pimba. Olha para ele, errou. Em nome de Jesus, não pega em mim essa coisa. Como diz o pessoal, não sei se é paranaense ou é paulista, diz assim, não pegou em mim. Né? Não pega em mim esse negócio. Né? É o paulista que diz, né? Em mim, né? Eu me defendo com o escudo da fé. Essa hora você usa a fé como escudo. O diabo vai vir. Em nome de Jesus, é passado.
né? Agora estamos vivendo os 500 anos, né? O ano dos 500 anos da Reforma. E o Martinho Lutero estava lá traduzindo e orando para achar as palavras para traduzir a Bíblia para o alemão. E o diabo apareceu para eles, abriu assim o rolo e aquilo esticou longe, assim, cheio de pecados escritos. Disse para ele, olha aí, ó, isso aí é os teus pecados. E ele começou a ler e disse, pá, mas não é que é mesmo? Eu creio que quando ele falava com o diabo, ele estava vermelho que nem um pimentão. Disse, mas é tudo pecado meu mesmo. Nem é mentira tua, porque às vezes o diabo mente, mas tem dias que ele fala a verdade. Quando é para acusar, ele fala a verdade. Ele consegue lembrar dos teus pecados. Mas aí ele foi orando e orando e olhando para aquilo tudo, envergonhado por aquelas circunstâncias, mas ele disse, mas falta uma coisa nessa lista. Aí o diabo pensou, esqueci de um pecado. Ele disse, não, pecado você conseguiu botar tudo aí mesmo. Mas falta você escrever aqui embaixo que eu já fui lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. É essa hora que a gente põe o escudo e diz, pá! Quebra a cara, maluco. Aqui não. Essa flecha não chega em mim. Não chega em mim. Eu estou cheio do Espírito Santo. Eu sei quem eu sou. Eu sei por que eu fui comprado. Jesus não compraria a minha vida lá só para dizer assim, mais um salvinho aí. Não. Ele me comprou com um propósito. Ele te comprou com um propósito. Tem algo de Deus na minha vida para acontecer. E Ele quer me usar. E eu quero ser esse instrumento. Por isso, escudo da fé. Nessas horas, a gente vai para o escudo da fé. Efésios 6, 16 é onde diz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar alguns dardos inflamados do maligno. Opa, tem crente aí, hein? Tem crente nessa reunião. Todos os dardos inflamados do maligno. Todos. Né? Me ajudem aí. Vocês já descobriram o que significa todos no grego e no hebraico? Todos. Não sobra nada. É tudo mesmo. É todos. Não, mas tem dardo do diabo. Agora ele modernizou, ele já está na era da net, Ele tem até dardo cibernético. Todos. Todos os dardos inflamados do maligno caem por terra quando a gente crê. E olha só, é direito nosso usar esse escudo. Ele diz, revesti-vos da armadura. Deus está dizendo assim, eu preparei uma armadura para você, como meu guerreiro. Revesti-vos. Daí você diz assim, mentiu para mim, nem existe armadura, não estou achando. Amado, você acredita que Deus ia mentir para você? Se ele disse que você pode se revestir, que você pode botar capacete, que você pode botar calçado, que você pode botar couraça, cinturão, que você tem uma espada do Espírito e que você tem um escudo da fé, é porque você tem. Usa. Mas eu não sei como usar, querido. Se nós fôssemos, eu vejo assim aqueles atores que fazem até aula, Estava vendo um documentário de um filme, acho que era Senhor dos Anéis. Estavam mostrando. Aí eles fazendo exercício, aqueles atores, para aprender a usar a espada. Porque se ele não fizer um exercício para usar aquilo, ele está lá brincando, corta a própria cabeça fora, Então, ele tem que ensaiar como manejar a espada, tem que aprender. Um bom obreiro, ele precisa se exercitar, tem que aprender a usar o escudo. Como é que se aprende a usar alguma coisa? Fazendo prática. Eu trouxe uma espada lá da Espanha. Quando eu fui a primeira vez, eu queria comprar, mas uma pastora não deixou eu comprar. Aí na segunda vez eu fui sozinho, comprei. Ela disse, como é que nós vamos transportar esse negócio? Eu dei um jeito, trouxe no avião. Foi uma confusão. Assina documento aqui, bota em bagagem especial, chegou. Mas quando eu fui comprar a espada, tinha um monte de espada bonita. Espada do Senhor dos Anéis, espada de não sei quem, espada do Salomão, Eu disse, não, eu não quero nenhuma espada dessas daí. Eu até perguntei pela do William Wallace, lembra? Do Coração Valente.
Essa é a história verdadeira, né? E ele mandou fazer uma espada na época. Vem aqui, Alexandre. Vem aqui. Eu tenho o tamanho e a estatura de um escocês normal. William Wallace tinha esse tamanho. Grandão assim, ó. Então ele mandou fazer uma espada desse tamanho. Porque quando ele vestia a armadura em cima do cavalo e ele botava aquela espada na mão, a pessoa olhava, a pessoa não discernia o tamanho dele. E ele pôs medo em muita gente. Mas o grande segredo do William Wallace não é que ele conseguiu criar uma imagem a respeito dele e as pessoas fugiram dele. É que ele sabia usar aquela monstruosa espada de um jeito que pouca gente ficava de pé na frente dele. O obreiro que maneja bem a palavra, não importa o tamanho que a gente tem. O poder está na palavra, o que a gente tem que aprender é praticar. Obrigado. Quando eu cheguei lá na loja, a moça disse, que espada que você quer? Eu disse, eu quero uma espada de verdade. Só isso. Eu não quero uma espada dessa para botar na parede. Eu quero uma espada de verdade. Ela pegou a espada assim, essa daqui é uma espada para praticar. Ela ofereceu uma esgrima, né? Eu disse, não, eu não sou esgrimista. Só quero uma espada para praticar. Eu não quero cortar a cabeça de ninguém também. Só quero a espada de verdade. Ela disse, essa é uma de verdade. Ela trouxe uma espada grande. Vou trazer ela numa reunião um dia para vocês. E daí ela disse, quer ver? Ela é feita com aço especial, assim, assim, assim. Muitas coisas hoje que você compra lá em Toledo já é China. Mas ainda tem 1 ou 2 fabricantes de espada local que a espada é de verdade. Aí ela pegou aquela espada enorme, assim, pisou na pontinha dela, assim, e dobrou ela. Ela ficou um C, assim, embaixo do pé dela. E soltou, fez... E o missionário que estava com a gente, da Jocum, lá, teve que dar um pulo para trás. Quase que ela passou pelo nariz dele. Eu disse, é essa que eu quero. Daí eu trouxe. Uma espada grande. Mas porque eu queria ter um dia, eu quero ter um símbolo da pregação da palavra. Aqui, eu quero mostrar essa espada. Eu vou colocar ela numa cruz, porque a nossa espada foi crucificada. A espada do Espírito foi crucificada por nós. Mas para que nós tivéssemos o direito de usar esse poder. Nós temos como promessa esse escudo. Você pode usar a fé. É teu direito, é tua herança. Nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Significa que tudo que é de Cristo Ele deu para mim e para você. A fé é um atributo divino. Que todo crente tem dentro de si. Desenvolva. A Bíblia diz, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Crescei no conhecimento e na graça, porque é dessa forma que a gente vai. Ora bastante, busca. O diabo quer te desacreditar da eficiência dessa parte da armadura, do escudo. Não, quando a doença vem para ficar. Os males vêm. Não, nós temos que nos posicionar. Talvez, quando a gente tenta reagir, acontece algumas perdas na batalha. Mas se você permanecer naquela direção, uma hora a mentira dele vai ser derrotada. Porque a verdade prevalece sobre a mentira. Amém? Olha só. Mas quem está se defendendo é o diabo. Pois nós fomos convocados para desfazer as obras dele em Cristo, por Cristo e para Cristo. Quem tem que ficar com medo do crente é o diabo. Não é o diabo que tem que ter medo do crente, irmão. Nós estamos vivendo uma fase onde a gente fica assim. Eu lembro de um irmão que disse assim, vamos orar por tal coisa. Aí ele orou e daí ele disse assim, Senhor, e agora? Tira toda a retaliação. Eu disse, não adiantou ele ter orado, não vai acontecer nada. Porque ele orou com dúvida, ele já estava com medo de ser retaliado. Quem vai ficar retaliado de tanto levar da espada do Espírito na canguta dele é o diabo. Você não pode ficar retaliado. Você usa o escudo da fé, ele não te atinge. Mas você pode atingir o diabo. E quando você usa a palavra como Jesus usou, está escrito,
o golpe pega certeiro nele. O golpe atinge ele. A obra dele é desfeita, o propósito dele cai por terra, a mentira dele é desmascarada. Quando você se posiciona na palavra, líder, lá no teu grupo, mas pastor, nosso grupo é tão pequenininho, você vai ter que se posicionar, vai ter que impor algumas palavras. Você vai ter que declarar algumas coisas pela fé no teu grupo. Muita gente pode estar falando alguma coisa, você vai dizer, não, aqui é assim, porque esse grupo aqui é do reino de Deus, e no reino de Deus é assim. A palavra tem que ser proclamada com autoridade, com fé. Nós vamos mudar isso daí. 1 João 3 diz assim, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Quem aqui é corpo de Cristo? Quem aqui é filho de Deus? Para isso você está manifesto aí, para desfazer as obras do diabo. Eu e você fomos comprados para manifestar Jesus e desfazer as obras do diabo. Nós somos a santa, maravilhosa Igreja de Jesus. Nós somos o corpo de Cristo Jesus. Nós somos a esperança do mundo. Nós somos a esperança do perdido, a esperança do doente, a esperança do drogado, a esperança do pecador. É a igreja de Jesus Cristo. A esperança do Brasil não é política, é a igreja. Hoje eu ganhei um vídeo, passei para os pastores de rede. Lá nos Estados Unidos, pela primeira vez, deu aquele furacão Harvey lá, e o Trump disse assim, o que nós vamos fazer? Vamos fazer um dia de oração nacional. Decretou um dia de oração na América, pelas famílias, pelo propósito, para que Deus intervenha, para que Deus... Um presidente que busca a Deus é louco, por isso que é louco, porque busca a Deus. Nós queremos, na nossa pátria, um presidente que busque a Deus. Que não vá lá para os terreiros de macumba que tem em volta de Brasília, para os Terra do Sol, para não sei mais aquelas fazendas loucas lá, mas que vá para a igreja e que convoque os principais pastores da nação, que representem todos os outros e que eles vão lá e orem no nome de Jesus, porque o Brasil vai mudar. Se você não crê nisso, irmão, então não critique. Então fique pelo menos de boca fechada. Não dê matéria-prima para o diabo. Se você não consegue dar matéria-prima para o Espírito Santo, não dê para o diabo. Quando você fala o que a palavra diz a respeito de algo, você está falando pela fé algo que Deus quer concretizar. Mas ele diz, não vou fazer nada enquanto não for lançada a palavra. Se você for ler Gênesis 1, e 2 e 3, você vai ver que a terra foi criada por Deus, ela se encontrou sem forma e vazia, toda deformada, toda estragada, era só água, ela ficou num dilúvio de castigo ali, naquela bola d'água, e ali estava o Espírito de Deus como um guardião sobre a superfície das águas, pairando sobre a superfície das águas. Nada acontecia. Mas aí Jesus, que é o verbo de Deus, sentindo os desejos e os desígnios do coração do Pai, viu que o Pai queria uma terra deleitosa, onde ele tivesse um homem, uma família, que ele criasse uma família para ele, para ter relacionamento. Aí Jesus, vendo o sonho de Deus, ele pensou, tem que começar por um jardim. Para fazer esse jardim, eu vou precisar restabelecer a luz. Restabelecendo a luz, eu preciso criar um firmamento para ter ar, porque nós vamos criar um homem independente disso. Então ele disse, haja luz! E aquele espírito que só pairava sobre as superfícies das águas, fez a luz reaparecer. A mesma coisa ele falou, haja separação entre as águas. E as águas se evaporaram e formaram o que a gente chama hoje de atmosfera e separou do nosso planeta a estratosfera. Porque fora da atmosfera, se você e eu sairmos lá, né, a gente pegar a navezinha Columbia, ou seja lá qual for, não, essas já explodiram, tem que ser uma mais moderna, né? Aí você sai lá, se você abrir a janelinha, você vai morrer sufocado, não tem ar.
Mas se você ficar dentro da atmosfera, por mais rarefeito que fique, você tem ar, você pode viver aqui. Ele começou a criar um ambiente para se relacionar com as... Mas nada existia. Ele fez pela palavra dele. Aí ele disse, haja separação das águas e volte a terra à tona. E a terra veio para a tona. E agora hajam ervas na terra. E assim ele foi falando e criando. E ele está dizendo que esse poder para criar as coisas está na igreja. Nós temos o poder de dizer, haja salvação em Blumenau, hajam curas. Nós repreendemos os principados e quando a gente começa a declarar, o poder de Deus, o Espírito Santo, começa a se mover e empurrar as trevas para trás. Uma igreja que não ora, não tem essa ajuda. E sem mim, ele disse, nada podereis fazer. E uma igreja que ora e que declara o que ela não vê, mas ela sabe que Deus disse, é assim que eu quero, e ela declara a vontade de Deus sobre uma cidade. Essa igreja é a igreja da fé, porque ela está combatendo no espírito para trazer o que não se vê à existência. Porque tudo que foi criado de coisas que se não viam. Nós somos a igreja que podemos trazer à tona os milagres santos de Deus. Aleluia. Olha ali, Lucas 4. Jesus dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Quem esteve na consagração aqui no sábado passado? Nem preciso explicar para você, né? Depois da palavra que a gente recebeu aqui do pastor Sérgio, né? Engraçado. O que você precisa é reconhecer que a unção está sobre você. O resto já está determinado. Para que o Senhor nos ungiu e nos chamou? Para anunciar as boas novas aos pobres. Para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Tem uma versão que diz, pôr em liberdade os oprimidos do diabo ainda. Deixa bem esclarecido quem? Para proclamar o ano aceitável do Senhor. Irmão, foi para isso que eu e você fomos chamados. Tudo que você orar nessa direção, eu declaro liberto os cativos de Blumenau. Você pode orar isso, por quê? Porque é para isso que você foi comprado naquela cruz. Nós fomos comprados com um propósito. E se nós vivemos esse propósito, não é orgulho, é obediência. É obediência. O diabo pode dizer assim, oh, esses crentes que pensam assim, são tudo orgulhosos. Não, esses crentes são os obedientes. Orgulhoso é aquele que acha que sabe mais que a palavra. É pela fé que evangelizamos fazendo discípulos. Está aí o desafio. Eu vou ganhar uma alma para Jesus. Eu vou voltar a falar do Filipão, né? Aquele irmãozinho da onda dura. Ele foi perguntado por um pastor ou por uma pessoa, não sei quem era. Disse para ele assim, o que a gente faz para ter um ministério, para ser pastor de uma grande igreja? Ele disse, faça um discípulo. Resposta curta e grossa. Faça um discípulo. Ensine tudo que você sabe para ele. Ensine ele a ser um servo de Deus. Ensine ele a evangelizar. Ensine ele a cuidar de pessoas. Ensine ele a ensinar a palavra e a guardar os mandamentos que Deus mandou. E daí, quando ele estiver pronto, saia vocês dois e façam mais 2 discípulos. Vocês já vão ser 4. E quando esses novos 2 discípulos estiverem prontos, você vai e sai. Vocês vão ser 8. E um dia vocês vão ser uma grande igreja. Você vai ser pastor de um monte de gente. Que resposta para nós aprendermos. Olha só o que Mateus 16, 18 diz. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligardes, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligardes na terra será desligado nos céus. E o diabo não quer que você leia essa passagem bíblica. Ele não quer que você medite nisso.
Porque é capaz de você descobrir que você pode desligar o poder de uma enfermidade sobre uma vida e aquela pessoa vai ficar curada. Então o diabo diz, não, isso daí é difícil de entender. Na verdade, não. Irmão, o Espírito Santo nos revelará. Lembra? 1 Coríntios 2:9 diz, nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, nem nunca subiu ao entendimento do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10 diz, mas o Espírito nulo revelará, porque o Espírito Santo estuda todas as coisas e conhece até as profundezas de Deus. Quem é que conhece as coisas próprias do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também o Espírito conhece as coisas de Deus, porque ele é o Espírito de Deus. Deus é maravilhoso demais. E Ele quer revelar isso tudo para nós. Deus é bom demais. Aí agora eu quero falar outra coisa. A fé num segundo aspecto. Mas há um momento em que temos que aplicar o fruto do Espírito. Fidelidade e fé. Você já percebeu que fé é um fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, benignidade, bondade. Depois de bondade vem fé, mansidão e domínio próprio. É fé. Fé. Essa é a fé da convicção. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu conheço a natureza daquele que habita em mim. Eu sei que eu nasci de novo. Eu sei que eu sou de um outro reino. Eu sou fiel a esse reino. Por isso, muitas vezes, fé, nesse caso, é traduzido por fidelidade. Porque é onde a nossa fé é posta em prática para não voltarmos atrás. Fui chamado pelo Evangelho, morrerei pelo Evangelho, existirei pelo Evangelho. Para a glória de Deus, não volto atrás. O pastor Levi pediu para começar um culto um tempo atrás aí. Estou seguindo a Jesus Cristo. Deste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto mais. Esse é o fruto do Espírito. É uma fé aplicada, porque eu criei raízes no reino. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei para que Ele veio. Agora já não é uma questão de você usar um escudo, é uma questão de você ser Jesus. Eu sou um reflexo dele. Eu sou a imagem dele refletida. Lembra quando eu falei sobre o purificador da prata? Quando é que você sabe que a prata está boa? Quando eu consigo ver o meu rosto nela. Quando Jesus começa a se ver em nossas vidas. O fruto do Espírito está vivendo em nós. É quando olhamos as circunstâncias e optamos por permanecermos firmados na palavra do Senhor nosso Deus. Há ainda mais uma terceira condição da fé. A fé como um dom do Espírito operando em nós. Você já viu que às vezes você está numa luta de fé assim, e você tenta uma coisa, e você parece assim, meu Deus, a minha fé, eu sei, Senhor, eu estou confessando, mas eu estou quase acabando. Daí aparece uma coisa pior do que aquilo que você está lutando há meses, vem uma notícia muito ruim, e você se levanta em nome de Jesus, e aquilo resolve assim, de um dia para o outro. Você já percebeu isso? É quando Deus diz assim, meu servo está sofrendo muito aí, agora eu vou fazer o dom do Espírito. O dom não é nosso, é do Espírito, né? A Bíblia diz que são os dons do Espírito. Mas que Ele opera em cada um de nós, segundo lhe apraz, conforme for útil. Ele diz assim, agora eu preciso encher essa pessoa de fé. Aí a gente se enche de fé, e a gente faz uma oração, e acontece uma coisa extraordinária. E o pior é que muitas vezes as pessoas que fazem a oração pensam assim, nossa, quando eu oro... Não, irmão, foi o dom do Espírito. Continue humilde. Foi o braço de Deus pegando o teu braço e movendo o teu braço. Foi a boca de Deus usando a tua boca. Foi Deus usando você diretamente. Quando Deus nos convoca a fazer sua vontade, quando Ele nos faz instrumentos de sua graça e desejos, e nos usa em seu eterno propósito, de repente você é usado por Deus, de uma forma extraordinária. Eu lembro que uma vez eu fui chamado para ir no hospital, de madrugada eu cheguei lá, um homem tinha tomado 1 litro de Roundup.
Ele era enorme, todo inchado. E eu cheguei lá e a enfermeira disse, pastor, não sei. Ela me conhecia, ela disse, pastor, não sei. O médico disse que aqui não tem jeito. Mas eu cheguei lá e peguei a mão dele, assim, aquela mão enorme, inchada, parecia... Sabe quando você pega aquelas luvas de borracha, assim, você enche de água, que ela fica assim estava a mão dele. Eu segurei na mão dele e disse, você está me ouvindo? Se você está me ouvindo, faz algum sinal. Ele não conseguiu mexer a mão dele. Eu disse assim, você pode mexer os teus olhos? E os olhos se mexeram. Eu disse, eu vim aqui, em nome de Jesus, orar por você. Jesus tem todo o poder. E comecei a falar a respeito de Jesus. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Ele está aqui hoje à noite. Ele veio aqui nesse hospital te visitar. E ele veio aqui para te curar. E orei por ele. E determinei a cura dele. E fui embora. E cheguei em casa e disse, meu Deus, Arlene, orei lá. Sabe, quase que eu joguei fora a oração. Porque eu estava quase duvidando que ia acontecer alguma coisa. Mas está nas mãos de Deus. Para não falar besteira, está na mão de Deus. Passou-se alguns dias, a filha dele, que tinha me ligado para ir no hospital, que tinha ouvido falar do pastor da igreja, que pediu para o pastor ir lá, que ela não era crente, nem ele, nenhum dos dois se converteu. Mas ela ligou de novo, meu pai está no quarto. Eu fui lá visitar ele. Cheguei lá, vi que aquele homem inchado agora era um senhor magro, pequeno, japonês, com olhos puxadinhos. E eu cheguei para ele, chamei ele pelo nome de novo e disse, o senhor já conhece Jesus? Ele disse, sim. Ele me visitou lá na UTI. De mim ele não lembrava. De Jesus ele lembrava. Aleluia. É porque naquela hora Jesus disse, eu vou lá, eu vou me revelar através de você. Deus quer se revelar através de nós. O poder é dele, a glória é dele, a manifestação é toda dele. Mas nós fomos chamados para ser instrumentos da glória de Deus nessa terra. Agora eu quero te dizer alguma coisa ainda, para nós terminarmos. Tem mais 72 slides. É o momento de nós nos levantarmos para profetizar. Declararmos os propósitos de Deus sobre a nossa vida, nossa família, nosso ministério, nosso trabalho, carreira. Sendo mais específico, temos o direito de usar esse atributo de Cristo, verbo, para criarmos o que precisamos para cumprir os propósitos de Deus, sempre segundo a sua vontade. O que eu quero dizer para você é que se você não tem feito isso, o desafio é esse. Você vai começar a orar pelo seu grupo diferente. Você vai botar as mãos naquelas paredes, você vai botar as mãos no portão da tua casa, você vai botar as mãos no chão da sala onde se reúne ou da garagem, você vai botar as mãos sobre aquele lugar e você vai declarar, esse ambiente aqui é cheio do Espírito Santo. Ai, pastor, que arrogância. Arrogância, que obediência. Eu estou declarando, estou criando com Cristo o que precisa ser criado para que haja salvação, para que hajam curas, para que haja restauração, para que haja um mover de Deus. Eu posso criar isso, eu fui chamado para criar isso, eu tenho que orar, por isso a oração é tão importante. Mas lembre-se, você é só verbo nessa hora. Ele deixou o Espírito Santo para fazer a parte difícil. A nossa parte é só declarar, é profetizar, é lançar a palavra com fé. Meu filho é uma bênção nessa terra. Deus entregou esse filho para mim, para ele viver para o reino de Deus. E os nossos filhos jamais vão comer bolotas lá no mundo, porque eles foram chamados para a glória de Deus. Os amigos vão chegar lá, tu viu aqui, tem uma coisa, isso aqui não me interessa, vocês precisam conhecer algo melhor que droga, meu. Vocês precisam conhecer algo melhor que cocaína, que heroína. Vocês precisam conhecer JC, Jesus Cristo. E não é droga, é bênção. Droga é o diabo. Eu posso orar pelo meu ministério,
Senhor, eu estava orando isso esses dias e o diabo veio me atacar. Que engraçado, o diabo vai tentar entrar na tua oração. Eu estava dizendo, Senhor, eu quero na igreja ministério de poder, de glória. Eu quero ver cura, Senhor. Eu quero ver manifestações. Quero ver as coisas acontecendo. E o diabo disse assim, soberbo, você está achando que você é melhor que os outros? Eu disse, olha, eu não sou melhor, mas não sou pior. Eu sou de Jesus. E vai acontecer, porque é o que Ele mandou eu fazer. Curar enfermos, libertar cativos e oprimidos. Vai acontecer no meu ministério. E eu não sou soberbo, eu sou obediente. Vai acontecer. Amado, faça isso no teu grupo. Comece a profetizar pela fé. O diabo vai tentar tirar a tua atenção, você repreende ele, diz, sai que eu não tenho tempo. Estou focado na obra que meu pai mandou eu fazer. Você lembra que Jesus respondeu isso? Fica de pé, meu amado. Quando você orar, você está fornecendo as matérias-primas do Espírito Santo, você está decretando. Alguém fala aí, decretar não é bíblico. Irmão, eu não estou preocupado se decretar é doutrina bíblica ou não é. Eu sei que Jesus disse que Ele criou pela palavra e Ele é o meu modelo. Então, se eu quero criar alguma coisa, eu vou imitar Ele. Eu vou declarar o que Jesus diz que Ele quer fazer na minha vida. Ele não me chamou para ser capacho do diabo. Ele me chamou para pisar serpentes e escorpiões. Eu tenho que conhecer a palavra. Eu tenho que falar a palavra. Eu tenho que ter convicção na palavra. Eu tenho que mudar a história da minha casa, do meu GC, da minha igreja. Eu tenho que mudar a história do meu bairro, da minha família, dessa cidade, do Brasil. Tanta gente fazendo chacota do Brasil. Não é por eles que Deus vai trazer a revolução santa. É por quem sabe usar a boca. É por quem sabe usar o verbo de Deus. É por quem sabe colocar Jesus no lugar que Jesus deve de estar. E quando você declara a vitória de Cristo sobre o teu grupo, você diz assim, alguém pode dizer assim, mas você é um soberbo, você acha que é só no teu grupo? Não, a vitória é Cristo. A glória é de Cristo. Quando eu oro isso, eu glorifico Cristo. Quando eu declaro que a Bíblia vai acontecer, eu estou glorificando Cristo. Quando eu digo que vai acontecer cura no nome de Jesus no meu grupo, eu estou glorificando aquele que merece toda a honra, toda a glória. Quando eu oro com fé as promessas de Deus, eu glorifico a Deus, o Pai. Põe a mão no teu coração, amado. Aproveita esse momento, antes de eu começar a orar com você. Fala para Ele. Fala para Ele se você estava com dúvidas de que você podia orar. Diz, Senhor, eu estava pensando errado. Senhor, eu não quero ficar no erro. Me tira, Senhor, do engano, me tira das mentiras do diabo, me liberta, Senhor. Tira essas correntes, essas cordas que tentam amarrar minha vida, me fazer improdutivo. Confessa para Ele. Talvez você tenha que dizer alguma coisa a mais. Eu não sei o que o Espírito Santo testificou com você, mas eu sei que Ele está testificando com você, porque Ele está testificando comigo também. Eu estou pregando, mas a espada é de 2 gumes. Ela está me cortando também. Ela está operando na minha vida também. A palavra de Deus é poderosa e eficaz. Oh, Senhor, nós estamos na Tua presença. Declare para Ele. Quebre as cadeias. Destrua os grilhões da morte. Destrua os grilhões do pecado. Declarando a libertação que Cristo trouxe. Declare o poder do sangue de Jesus sobre a sua vida. Declare o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Declare o poder da palavra sobre a sua vida. Declare o poder de Deus sobre a sua vida. Declare a filiação de Deus sobre a sua vida. Declare as promessas de Deus sobre a sua vida. Isso tudo é direito adquirido. Não é evangelho da prosperidade, é evangelho da verdade. Há uma diferença entre ficar buscando coisas para nós e buscar o reino de Deus em primeiro lugar.
E é isso que nós temos que fazer. Declare que muito tempo você correu atrás das coisas dessa terra, mas que hoje você quer correr atrás da vontade de Deus e executar a vontade de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Que os ministros de Deus são como labaredas de fogo, são como um vento impetuoso. É isso que eu e você somos na presença de Deus. Oh, glória a Deus. Oh, deixa esse Pentecostes te encher, deixa o Espírito Santo te envolver, deixa o Espírito Santo se mover na tua vida. Está sendo quebrado cadeias, está sendo quebrado grilhões, está sendo quebrado sofismas, mentiras, enganos, falsas doutrinas. Você está sendo liberto, está sendo quebrado da nossa vida. Isso cai por terra aqui hoje, porque Deus tem um plano com a sua igreja, e esse plano é grande, e esse plano é poderoso, e Ele escolheu você. E você é poderoso no Senhor. Ele te levantou no meio de milhares, porque Ele te chamou pelo nome. Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. Quantas coisas o diabo tentou fazer na tua vida para destruir você, para tirar você da presença de Deus. Mas Ele te guardou no meio de tudo isso, te trouxe hoje à noite aqui, te fez igreja santa, te lavou, te chamou pelo nome, te estabeleceu em justiça. Deus está aqui. Receba isso na sua vida, receba essa palavra, porque você foi chamado para ser a diferença nessa terra. Você foi chamado para destruir batalhões, destruir potestades, destruir principados, desmantelar as ciladas do diabo, para resisti-lo, e ele tem que fugir de você, porque nós somos revestidos da glória de Deus, para o nome e louvor da glória de Deus em Cristo Jesus, por Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Aleluia. Receba isso em nome de Jesus Cristo. Aleluia.